Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam comigo e com vocês, hoje e sempre. A nossa devocional de hoje, a nossa reflexão de hoje, nós tiramos do livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 16 a 18, que diz assim: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Meus amados irmãos, minhas irmãs, meu amigo, minha amiga, nesse contexto aqui, Deus falando através do profeta Malaquias, ele faz um contraste entre as pessoas que temem a Deus e aqueles que não temem. Enquanto os que temem a Deus oram ao Senhor, falam bem do Senhor, conversam entre si sobre o Senhor, aqueles que não temem ao Senhor, o que é que eles fazem? Eles murmuram contra Deus. O versículo 13 a 15 diz assim: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: Que temos falado contra ti? Vós dizeis: Inútil é servir a Deus que nos aproveitou. Termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então essa era a murmuração das pessoas contra Deus. Elas diziam que Deus não estava nem aí para elas, mas estava socorrendo, estava fazendo bem para as pessoas que eram inimigas de Deus, sem saber que elas, essas que murmuravam contra Deus, elas é que são inimigas de Deus. Então Deus aqui faz um contraste. E ele fala aqui de um memorial no versículo 16. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Qual é esse memorial? Que memorial é esse? Deus está falando aqui do livro da vida. O memorial que está diante de Deus para aqueles que temem a Deus é o nome daqueles que professam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, que está escrito no livro da vida. Esse é o memorial. Mas aqui no versículo 18, Deus diz: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não servem. Olha, os teólogos estudiosos da palavra de Deus, eles dizem que há 6 características naqueles que temem a Deus, em detrimento daqueles que não temem a Deus. Há 6 características que distinguem o povo de Deus daqueles que não são povo de Deus. E quais são essas características descritas pelos teólogos? Eles dizem assim: honram e temem a Deus, é a primeira característica. A segunda, guardam a aliança. Terceiro, obedecem-no em seus compromissos conjugais. Quarto, discernem e discriminam entre o bem e o mal. Quinto, honram a Deus com a doação de ofertas. E sexto, servem a Deus. Então essa é a diferença dos que servem a Deus e os que não servem, que Deus está dizendo aqui. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Meus amados irmãos, minhas irmãs, o que Deus está condenando aqui é a murmuração contra ele. As pessoas, ao invés de orar a Deus, pedir a graça de Deus, ao invés de pedir a Deus aquilo que elas precisam, ou que pelo menos elas imaginam que precisam, elas ficam murmurando contra Deus,
contra esse povo, como esse povo aqui de Israel estava fazendo. Eu me lembro de Asaf, que diz que os pés dele quase vacilaram, porque ele ficou olhando para os ricos e ele dizia: meu Deus, eu sirvo a Deus e não tenho nada, esses caras não estão nem aí com Deus e são ricos. Então, meus amados irmãos, minhas irmãs, meu amigo, minha amiga, isso acontece até hoje. Muitas pessoas murmuram contra Deus, eles querem brigar com Deus, eles querem criar contenda contra Deus. E essas pessoas que agem assim, Deus os rejeitará no dia do juízo final. Olha o que ele diz. Quando ele fala a respeito daqueles que temem a Deus, ele diz: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como o homem poupa a seu filho que o serve. Então, o fiel a Deus será poupado no dia do juízo final, no dia do julgamento. Ele verá salvação. Por quê? Porque ele se achegou ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, e professando ele como seu único e suficiente Salvador. Mas aqueles que se afastaram de Deus, Deus os punirá. Deus os punirá. Aqueles que servem a Deus, aqueles que professam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, o seu nome estará lá escrito no livro da vida. Não murmuremos contra Deus, mas oremos. Demos graças a Deus pelo que Ele já fez por nós. Agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E peçamos a Ele o que nós necessitamos, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam comigo e com vocês hoje e sempre. Bom dia.